Deus é a nossa força, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia, não é? Glória a Deus. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda haverá de fazer em nós, por nós e através de nós. Semana passada, irmãos, nós finalizamos a semana passada o assunto sobre trazendo a presença de Deus, que é o tema deste mês, no círculo de oração, onde a gente falou, o último texto que nós lemos foi 1 Samuel 6,19, quando falava dos 50 homens que morreram em decorrência de ter olhado para dentro da arca. E eu lembro que eu disse que nós não podemos expor as nossas vidas para qualquer pessoa, não é? Isso nos faz lembrar de Sansão, que expôs o segredo de Deus com ele para uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. E o fim de Sansão foi uma morte difícil. Não foi aquilo que Deus planejou, mas Deus executou seu propósito, ainda que de forma diferente que Deus tinha planejado para a vida de Sansão, mostrando então a sua soberania sobre a vida do seu povo. E em decorrência disso, amados, a gente vai dar sequência ao assunto para hoje nós encerrarmos essa campanha no final com um grande momento de oração, de intercessão pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus, a fim de que Deus desperte o seu povo, não só aqui na Igreja Batista Missionária Aliança, mas desperte o seu povo aonde estiver, não é? Que o povo de Deus é um só. Os homens são os veículos que o inimigo usa para dividir o povo de Deus, não é? Então, Davi, ele ficou muito angustiado e temeroso após a morte de Uzá. E a arca foi temporariamente levada para a casa de Obed-edom, onde permaneceu por 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-edom poderosamente. Este incidente fez Davi reconsiderar. O incidente que aconteceu com Uzá fez Davi refletir, analisar e reconsiderar como trazer a arca de forma adequada e reverente para Jerusalém. Essa história, irmãos, é um lembrete poderoso da santidade de Deus e da seriedade com que devemos mostrar sua presença e seus mandamentos. Ou seja, a seriedade com que devemos tratar, né, a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não está apenas aqui no templo, mas a presença de Deus está onde você estiver. E a sua reverência não é única e exclusiva aqui no templo. Evidentemente que no templo torna-se uma reverência maior pelo fato de que você não está só. Aqui não é o seu culto particular que você tem com Deus em casa. Aqui é um culto solene, é um culto em assembleia. Assembleia quer dizer reunião, em reunião solene. E nós devemos tratar com muita seriedade e santidade a presença de Deus e seus mandamentos. Então, aonde você estiver, a presença de Deus vai estar com você. Amém.
Quando Deus chama Moisés para ir tirar o povo da terra do Egito, Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não saio nem do lugar. Não é? Se Deus não estiver conosco, não adianta a gente nem sair de casa. Porque quando a gente sai com o Senhor, a gente volta com o Senhor e volta em paz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei. Com gozo irei. Porque comigo vai. E é grato servir a Jesus. Levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então descansa, né? Glória a Deus, Jesus. Usar, mesmo com boas intenções, violou a santidade da arca ao tocá-la de maneira imprópria. A arca não podia ser tocada, e diante disso a arca tinha, irmãos, as varas que entravam nas argolas para que ninguém tivesse acesso a ela. Essas varas não eram simplesmente varas de madeira, eram varas de madeira que foram revestidas de ouro. Ou seja, tudo que deve estar próximo à arca deve ser coisas de alto valor. É evidente que isso demonstra que o que deve estar próximo da sua vida, está ligado a você, são coisas de valor. E nós não estamos falando aqui de valor monetário, nós estamos falando de valores espirituais, valores eternos. E isso a gente tem que cultivar, não é aqui, no espaço do templo, a gente tem que cultivar em todos os lugares, em todos. E eu sempre tenho dito, irmãos, que nossa vida, ela deve ser pautada pelo que a Bíblia diz. E a gente muitas vezes é tido como uma pessoa chata. Entendeu? Chato. Porque não, a Bíblia não diz assim. Não, e também você quer ser demais. Não, ou não é assim? O próprio Paulo disse a Timóteo que aquele que quiser viver uma vida piamente consagrada em Cristo, vai padecer tribulação. E as tribulações, elas não são apenas tribulações físicas, não é? Essas tribulações, elas incluem dentro das questões emocionais, dentro das questões psicológicas, que é muita oposição que se levanta contra aqueles que querem viver a vontade de Deus. E não é porque se levantam que você deve desistir. Porque olha, observe que a arca estava coberta com a tampa. A tampa, em cima da tampa havia o propiciatório, que era Jesus Cristo. E em cima do propiciatório tinha os querubins, que era a presença de Deus. Ou seja, o que estava na arca, a arca é a parte de baixo, nós. A tampa e o propiciatório, Jesus e Deus. Cristo. Os querubins, Deus. E a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Então a arca, ela apontava para um agir de Deus, não só naquela época, mas ela apontava para o futuro lá na frente. Sempre o que você for fazer, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E dentro desse contexto, irmãos, este evento
ele serviu como uma lição para Davi e para todo o povo de Israel sobre a necessidade de obedecer às ordens divinas com precisão e respeito. Quantos crentes, uns por ignorância, por inocência, mas muitos por falta realmente de temor a Deus, não tem reverenciado a casa de Deus, não tem reverenciado a sua vida. Porque por mais, irmãos, que nós tentemos usar os nossos artifícios para servir a Deus, não há nada em nós que possa satisfazer a Deus. Nada. Não há na gente. Tudo que Deus vê em nós hoje é por causa de Cristo. Lembra quando Jesus estava na cruz e ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que tu te alongas, te afastas de mim? O que é que Jesus estava sentindo ali? A ausência de Deus, a dor do inferno sobre ele. Ele estava sentindo o tormento do inferno. Para que nós tivéssemos hoje a presença de Deus. Só que, irmãos, a gente não precisa ser arrogante, prepotente. Nós não precisamos, como diz a palavra grega, picros, uma pessoa amargurada. Mas a gente precisa ser uma pessoa verdadeira. E muitas vezes nós somos, nos relacionamentos, seja em casa ou na rua com as pessoas, muitas vezes a gente precisa ser superficial para que as pessoas nos aceitem. Ou não é assim? Porque a gente muitas procura uma maneira de evitar determinadas coisas. Aí eu quero ver como é que Deus vê essa situação. Como Deus vê isso? A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Os que procuram de alguma forma trazer pacificação, perder para ganhar. E é bíblico. Mas até que ponto eu preciso não ser eu quem sou em Cristo para que o outro se sinta bem? Para que o outro fique à vontade. Para que o outro se sinta satisfeito em detrimento da nossa fantasia momentânea, ou que nós façamos ser uma coisa que nós não somos. Não é? E dentro desse contexto, nós precisamos obedecer às ordens divinas com precisão e respeito. A história também mostra a importância de reconhecer e reverenciar a santidade de Deus em nossas vidas diárias. Vida diária é quando? É uma vez no mês? É todo dia. Todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, no capítulo 3 e verso 13, que nós devemos ser exortados todos os dias, para que o pecado não endureça os nossos corações. Mas hoje está difícil,
no sentido de que as esposas não aceitam a correção do marido, o marido não aceita a orientação da mulher, o filho não quer o conselho do pai, a filha não ouve o conselho da mãe e assim sucessivamente. E quando a gente muitas vezes se flexiona por causa da pessoa e não por causa de Deus. E não por causa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Ele deseja restaurar o coração dos pais aos filhos. Veja aí, Malaquias capítulo 4. Você que trouxe sua Bíblia, verso 6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. A palavra converter é voltar atrás, é fazer com que os filhos se voltem para os seus pais, não se revoltem contra os seus pais. Se voltar para os pais é aceitar com submissão o amor de Deus através dos pais. Porque os filhos descobrem o amor de Deus através dos pais. Só que hoje está difícil, não está? E muitos deles só entenderão no dia que eles forem pais. Vamos lá, para a gente concluir esse versículo. E os corações dos filhos se converterem aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A minha Bíblia diz com desgraça. Com desgraça. Por quê? Porque os pais não se voltaram para os filhos. Fala de cuidado, fala de amor, fala de zelo, mas também diz que os filhos devem se converter aos pais. E quando isso não acontece, Deus permite que aconteça coisas desagradáveis. Porque Deus não traz o mal, irmão. Ele permite o mal por causa da legalidade que o homem dá pelo pecado que pratica. Porque Deus é bom e nele não há maldade. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Escuta bem. A arca não deveria ser tocada por mãos humanas. 2 varas de madeira revestidas de ouro eram usadas para transportá-la e não deveriam ser removidas da arca. Olha, aquilo que te conduz, porque as varas conduziam a arca por pessoas específicas. Essas varas não deveriam ser removidas, retiradas. Princípios éticos, morais e espirituais, passa-se anos, passa-se décadas, passa-se séculos, passa-se milênios, não podem, não devem ser removidos. Porque, irmãos, Deus não muda. Deus não muda. E quando a gente tira, não, eu vou tirar aqui, essas varinhas, para ficar mais leve. Não pode. O mínimo que você remover da sua vida, dos princípios divinos, você vai estar abrindo uma porta para algo destruidor entrar na sua vida. E quando entra, o inimigo não brinca de ser inimigo. Ore
de baixo aí, viu, Santo? Você está orando muito alto. Glória a Deus. Então, o trono, escuta bem, o trono da misericórdia, ou propiciatório, era uma lâmina dourada que se encaixava perfeitamente sobre a arca. Propiciatório, e tinha uma lâmina de ouro que cobria o propiciatório. Essa lâmina de ouro que cobria o propiciatório era feita de madeira. Mas algo de alto valor precisava cobrir aquilo ali, que era o ouro. Porque sobre aquilo, olha, escuta, sobre os princípios eternos e propósitos de Deus, Deus trouxe o sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Que nos trouxe a expiação dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Os querubins de ouro, que eram moldados da mesma peça de ouro, tinham as asas estendidas acima do propiciatório e rostos que olhavam para baixo. Como está isso aqui, né? Essa arca fake. Como está aqui essa arca fake? Rostos para baixo, porque eles estavam reverenciando A presença de Deus. a presença de Deus. Aleluia. Lembram da visão de Isaías? Sim. E a Bíblia diz que os querubins estavam voando. Com duas asas, voavam. E com duas asas, cobriu o rosto. E dizia o quê? Santo, santo, santo é O Senhor dos exércitos. louvado seja o nome de Jeová. Deus. Era ali entre os querubins que Deus falava a Moisés, o representante do povo de Israel. A iconografia, a palavra iconografia fala da figura, porque não existia foto. Então eles desenhavam a imagem através de um trabalho artesanal. E aquilo era chamado não de estátua para prestarmos culto, mas era uma iconografia, uma imagem que trazia uma simbologia. Então os querubins eram uma iconografia antiga, frequentemente retratada como um corpo semelhante a de um leão e um rosto humano. Essas figuras que vocês viram aí, aqui nessa arca fake, não mostra o corpo humano. Mas a arca original, na arca original, o corpo era de um leão. E a cabeça era de um homem que se curvava. E era uma peça única. Eles não eram, a asa do anjo da direita não era solta da asa do anjo da esquerda, do querubim. Elas eram coladas em uma única peça. Por que elas eram coladas? Vamos ver, a gente vai agora ler um monte de texto. Vamos lá para Ezequiel capítulo 1. Quero que vocês prestem bem atenção. Eu sei que às vezes a leitura desses textos torna-se um pouco complexa, mas eu vou explicar bem devagar, para que você entenda. Amém? No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá expatriados,
e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive o quê? Uma visão. Visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio. Veja que ele diz detalhadamente: dia, mês e ano. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte. Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem e tinha a aparência o quê? Humana. Um ser vivente, ou seja, 4 seres viventes que tinham a aparência, observe, primeira aparência era o quê? Humana. Preste atenção. Mas cada um desses seres tinham 4 rostos e 4 asas. Ou era um ser só, que tinha 4 rostos, 4 asas. Aí diz: suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas. Nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Então, preste atenção. Era um ser, no começo ele diz 4 seres viventes. Depois ele diz que tinham 4 faces e 4 asas. Tinham pernas retas. E as pernas eram de um bezerro, como bronze polido. E eles tinham mãos humanas. Era um ser celestial, mas que tinham mãos humanas. Em relação, verso 10, em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes aos dos homens. Os 4 tinham faces semelhantes aos dos homens. Do lado direito, olha, todos 4 eram faces de homem, mas do outro lado, do lado direito, tinham face de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes a de um boi. E os que ficavam atrás, de águia. O que é que isso está querendo dizer? Presta atenção. Veja que na arca tinha 2 querubins. Nós estamos falando de trazer a presença de Deus. Estamos lendo Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão de um querubim. Certo? Na arca original, o corpo, como eu disse, era o corpo de um leão. Mas o rosto era de um homem. Aqui você está vendo 4 seres que estão em um corpo. Depois eles têm 4 rostos. Depois eles têm mãos humanas. E depois eles aparecem com rostos humanos, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. O que é que esse querubim aqui, nessa transcendência, nessa visão que Ezequiel está tendo, o que é que ele está se revelando para Ezequiel? Olha, ele vem de cima. Observe que quando Ezequiel começa a ver a visão, ele vê uma nuvem muito grande. E essa nuvem, ela vem com relâmpagos e trovões, e dentro da nuvem um fogo, só que o fogo brilhava como bronze polido. Bronze era símbolo de justiça.
revelação da pessoa de Deus, da manifestação de Jesus. Rosto de homem. Deus se fez homem. Mas esse Deus que se fez homem também era visto como um leão. Aí você já chega no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei. O Evangelho do Rei, que foi escrito para os judeus, que começa com a genealogia de Cristo. Evangelho do Rei, Evangelho do Reino. Mateus 24, 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Depois ele vê, do lado esquerdo, ele vê o rosto de boi. Ele está revelando que o Evangelho, ele veio para servir. Deus em Cristo veio servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Evangelho de Marcos. Quando você chega em Lucas, você vê agora o homem fazendo um tratado do Evangelho para outro homem. Lucas, um historiador e médico, relatava para Teófilo os milagres que Jesus fez. E olhe que Lucas não era ainda crente. Lucas se converteu depois da ressurreição de Jesus. É quando ele escreve Atos, ele diz: olha, fiz para você o primeiro tratado de tudo quanto Jesus Cristo fez e ensinou. Está lá em Atos capítulo 1, verso 1 a 4. E ele agora começa a narrar o livro de Atos. Lucas, o homem. E depois ele disse: atrás estava o rosto de quê? De uma águia. O Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo era? E o verbo estava com Deus. Ele agora mostra que Jesus, ele veio a este mundo para servir, para se relacionar com os homens, mas ele está acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus! Veja a profundidade daquilo que a palavra de Deus nos revela. Então, o querubim, ele é retratado como símbolo da presença de Deus, porque ele traz a pessoa de Deus na pessoa de Jesus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, pessoas consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, mas trazendo o ministério da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao 21. Glória a Deus estava em Cristo. E dentro desse contexto, nós podemos observar aqui que nessa revelação, nessa visão, ele vê que debaixo dos querubins haviam rodas. Cada um tinha rodas, mas ao mesmo tempo as rodas estavam uma dentro da outra, elas se encaixavam uma dentro da outra. Agora o interessante é que as rodas eram do mesmo tamanho. E coisa do mesmo tamanho não tem como se encaixar uma dentro da outra, porque tem os mesmos diâmetros. Para que uma roda se encaixasse dentro da outra, seria necessário que elas tivessem redução dentro do seu diâmetro, para que uma entrasse dentro da outra. E por que as rodas eram iguais? Porque o Evangelho é um só. Agora ele foi escrito para lugares, para pessoas com propósitos diferentes. Mateus, escrito para os judeus. Por isso que Mateus começa com a genealogia de Cristo. Marcos, escrito para os gentios. Por isso que começa com o rosto de um boi. Lucas
rosto de o homem que escreveu para o homem, para provar a autenticidade do Cristo, do Deus, homem, que se fez carne e habitou entre nós, pecadores. E João escreve não para o homem, não para um povo, não para uma pessoa. João escreve para os remidos, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. João é o evangelho das alturas. Mostra que o evangelho está acima e em cima. Nada, irmãos, nada, nenhum filósofo, nenhum doutor, por mais formações que ele tenha, está acima das escrituras sagradas. Porque esta palavra não é a palavra do homem, ela é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E dentro desse contexto, lá no capítulo 10, do verso 1 ao verso 15, 10, 1 a 15, Ezequiel volta a ter a visão do querubim. Só que agora, quando ele tem a visão do querubim, ele vê que agora entre os querubins existe brasas vivas. Ou seja, o evangelho é a única coisa no planeta Terra que pode purificar o homem da sua impureza. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Somente o evangelho. No livro de Gênesis, escuta bem. Os querubins tiveram a responsabilidade de guardar o caminho da árvore da vida. Lembra quando Adão ou Eva e Adão pecam? A Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins para impedir os homens, no caso Adão e Eva, de comer do fruto da árvore da vida e pudessem assim viver eternamente em estado de pecado. Os querubins impediram. Por quê? Porque os querubins, eles simbolizam, eles guardam, eles simbolizam a presença e guardam o caminho de acesso a Deus. E só quem pode e podia dar acesso a Deus era Ele mesmo, o próprio Deus. E como ele fez isso? Mateus 1, vê aí, Mateus, capítulo 1, se não me falha aqui, meus poucos que restam ainda, capítulo 1, verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. que significa Deus conosco. Só Deus tinha acesso a Deus. Ninguém, escuta aí, vice, penetra as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. Capítulo 1 de Coríntios. Porque o que o olho não viu, o ouvido não desceu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque ninguém pode penetrar as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por quê? As coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente, e quem traz as coisas espirituais é Deus. Não tem gente que fica, olha, não tem pessoas que ficam assim no culto, irmão, dá uma glória para Jesus aí, dá um aleluia. Não precisa isso, irmão. O próprio Deus, ele se glorifica.
Ninguém glorifica a Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que fica querendo animar o culto, fazer um movimento. Dá uma glória aqui, dá uma glória aí, dá uma aleluia. Não, não precisa não, irmão. Toque no seu irmão, diga isso e diga aquilo. Não precisa isso. Gente que gosta de estar no culto, gosta de fazer esses movimentos que não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver. Aí depois fica, a igreja é fria, a igreja não dá glória. Irmão, Deus não recebe glória de homem, é o que está escrito. Não recebe glória de homem. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha por quem jurar, ele disse, eu juro por mim mesmo. Não tem ninguém que seja perfeito, que seja santo, inerrante como eu, então eu juro por mim mesmo, Abraão. Por mim mesmo eu te juro. Esse negócio de dê glória, irmão. Tem gente que não dá glória nem por 10 reais, nem por 1 milhão. Deixa de conversa mole, ensina a palavra. E quem glorifica a Deus é o Espírito de Deus. Acabou-se. O próprio Jesus diz, quando Ele vier o Consolador, Ele me glorificará, porque falará daquilo que receberá de mim. A gente está de pé porque a misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, nos convenceu. Evidentemente, escute bem, há uma linha doutrinária, que não quero entrar aí nas denominações que ensinam essa derrota, que tiram a responsabilidade do homem. A salvação é de Deus. Deus expõe a salvação. Mas você diz se quer ou não. Ah, eu não acredito. Porque hoje está tão difícil de pregar o evangelho que a gente tem que pregar o evangelho para os crentes. Para os crentes se converter de novo. Para poder ganhar as almas lá fora para Jesus. Se nós não vivermos, irmãos, na unidade do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que sustenta a igreja. Não é o homem. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Não é do homem. E a gente está vendo aí, gente que diz que é o dono da igreja, os escândalos que estão acontecendo, porque a igreja é minha. Lógico que a gente, Deus entregou a responsabilidade de conduzir a igreja na mão do homem. Mas o homem não pode conduzir pela sua mão. Colocou na mão do homem, está na tua mão. Mas tu tem que fazer pelo meu Espírito. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Nas cartas à igreja de Apocalipse, que Deus envia a carta ao anjo, ele não diz à igreja, ao anjo da igreja, ao responsável, o cabeça. Tenho contra ti que tu toleras isso e aquilo. Agora eu quero que tu faça assim e assim. Se tu não fizer, eu vou lá e te removo. Porque tu não é o dono sou eu, tu está administrando o que é meu. Quando você vê alguém dizer, a igreja é minha, porra, que você é um bandido travestido de pastor, um ladrão. E a gente está vendo aí os escândalos. É uma coisa atrás da outra. Isso não é só aqui no Nordeste não, irmão. Isso é no Brasil todo. Deus está fazendo a limpa. É Deus que está permitindo vir à tona para mostrar quem é quem. Porque tem gente que segue, não, tu é de onde? Eu sou de tal denominação. Não é a denominação que salva. Quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador, não é a placa, não é a nomenclatura. Mas tem gente assim. Segue a placa. Não segue o que está escrito, mas segue a placa. Escuta aí. Eu não quero ninguém aqui na igreja
Eu, Silvio, agora isso aqui sou eu. Escuta bem, para não entender errado, isso. Que esteja aqui a pulso, a força. Não. Você tem que estar aqui, porque Deus me chamou para cá. Você tem que estar aqui, se aqui tem água, pasto verdejante e água tranquila. Se não tem, não fique, possa ir embora. Mas se tem que ficar voluntariamente submisso ao que a palavra diz. Porque quem vos libertou não foi Silvio Vieira de Melo, foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então os querubins guardavam, escuta bem, o caminho de acesso ao homem à árvore da vida, para que ele não comesse do fruto e ficasse em pecado. Esses mesmos querubins foram retratados em cima da arca. O que eles faziam? Antes ele guardou, e agora eles serviam de base. Para quê? Para o trono. O trono de Deus. Aleluia. E aí a gente vê no capítulo 6, verso 1 e 2 do livro de 2 Samuel. Vamos lá ver? Segundo Samuel 6 and 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca De Deus. sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu entre os querubins. Você não via o trono. A arca original, você olhava, via os querubins, você não via o trono, mas o trono estava lá. E ele estava sentado entre os querubins. Segundo Reis 19 e 15. Bota esse pecador mirim para orar, porque ele está orando alto. E orar baixinho. 19 e 15 de 2 Reis, diz assim: em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos... Olha, os querubins, e ele está acima, sentado. Salmo 80, verso 1, vamos lá, a gente tem que ver, tem que confirmar tudo que está escrito. Salmo 80, verso 1, diz assim: escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho, tu que estás entronizado entre os querubins, manifesta o quê? A tua glória, o teu esplendor, o teu cadó. Salmo 99, vamos lá, Salmo 99. Versículo 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre, estremeça A terra. a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Escuta aí, irmãos, ele está sentado entre os querubins. Aí vem, o evangelho é a boa notícia do reino, porque os querubins, aonde Deus se assentava,
apontava para o Evangelho. E quem é o Evangelho? Cristo. É o Evangelho. Porque eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Paulo dizendo. E ele diz no capítulo 1, verso 14 e 15 da carta aos Gálatas, aliás, 12 e 13, ele diz que recebeu o Evangelho diretamente de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler para a gente. É bom a gente ler, né, irmão? Tudo é bom a gente ler. Porque tudo está gravando. Tá gravando para depois alguém dizer assim, não, mas isso não está escrito. Confere lá se está escrito, vaso. Porque aqui a gente tem que matar a cobra e mostrar com a cobra morta. Basta ir para aquele lugar que a terra tremer, né? Vê, a glória de Deus, ele abala a terra, faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aí diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por quê? Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 1, verso 11 de Gálatas, Paulo diz, Gálatas 1 e 11, diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem, como é que está escrito aí? Não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Cristo Jesus, através de quê? Revelação. Olha ele dizendo, o Evangelho não é de origem humana. Vem de cima, vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho é a boa notícia do reino de Deus para os homens. Vamos lá, Marcos 1. Para a gente se definir. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. As boas novas de quem? De Deus. Aí o que é evangelho? No grego, evangelion, que significa boas novas de salvação. E quem trouxe as boas novas de salvação? Deus. Através de quem? Jesus. Verso 15. Cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependemos e crede no Evangelho. O Evangelho traz ao homem tudo o que ele precisa. Tudo que você precisa, irmãos, está em Jesus. Consolo está em Jesus, alegria está em Jesus, cura está em Jesus, ânimo está em Jesus, força está em Jesus, livramento está em Jesus, sustento está em Jesus, fidelidade está em Jesus, manutenção está em Jesus, salvação está em Jesus e morada eterna está com Jesus. Aleluia. Marcos 16, o que é que diz? Quem lembra de qual? Ide por todo mundo e pregai a toda. Quem crê e for, será o quê? E quem não crê, será o quê? Condenado. Aí ele continua dizendo: em meu farão o quê? Expulsarão demônio. Irmãos, muita gente acha que expulsar demônio, escuta bem, é uma coisa qualquer, mas expulsar demônio está registrado como cura divina, porque são os demônios que trazem as doenças para o corpo.
Por isso que ele disse: em meu nome expulsarão, vamos lá, expulsarão demônios. Falarão o quê? Novas línguas. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão, e em línguas novas falarão. Pegarão, hein? Com as mãos. E se algo mortífero beber, de modo nenhum lhes fará mal. Veja bem. Libertação, expulsa demônio. A pessoa é liberta da opressão. A pessoa é liberta da enfermidade. Lembra da mulher que andava curvada? Jesus expulsou o demônio e a mulher ficou como? Completamente normal. Então, veja aqui, ó. Estes sinais acompanharão os que querem, expulsarão demônios. Depois falarão novas línguas. Ou seja, Deus vai lhe dar a capacidade de aprender além daquilo que você já sabe. Porque se você fala português, vai para um país em que você não sabe aquela língua e Deus lhe capacita para isso. Como Daniel Berg e Gunnar Ving, quando vieram trazer o evangelho aqui, enviado pela Igreja Batista da Suécia. Chegaram aqui e não sabiam falar português, mas aprenderam. Sozinho. Por quê? E falaram novas línguas. O Espírito Santo capacita. Lembra no dia de Pentecostes? Pois que estes homens estão todos embriagados, pois nós os ouvimos falar nas línguas das quais nós somos nascidos. Ouvimos falar das grandezas de Deus, ou seja, Pedro, Tiago, João estavam falando em línguas, certo? E essas línguas estavam fazendo com que todos que estavam ali em volta estavam sendo evangelizados pelas línguas estranhas, que os apóstolos não estavam entendendo, mas eles estavam entendendo. Aí Pedro diz: não, varões, isso que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. Isso é o derramar do espírito, ou seja, o evangelho traz a vida de Deus para nós. Vida de Deus para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Pegarão as serpentes com as mãos, ou seja, sua vida pode entrar em perigo. Porque quando você recebe o evangelho, que você vai levar o evangelho a outros, porque aqui está falando do ídolo de Jesus, e portanto pregar o evangelho a toda criatura, você expõe sua vida. E isso vai surgir serpentes, mas você vai pegar nela e ela não vai fazer mal a você. Eis que vos dou o poder, autoridade sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Capítulo 10, verso 19 do Evangelho de Lucas. Continuando. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Ou seja, se alguém que vê a manifestação do Evangelho através de você querer de alguma forma lhe destruir e lhe oferecer algo que você está ali inocente. Nunca esqueci o testemunho da irmã que trabalhava lá perto de casa, logo quando eu cheguei a morar em Jardim. Eu ainda era adolescente, mas depois me converti e conheci a história, né? E ela trabalhava lá numa das casas que tinha um enorme pé de manga na rua que foi cortado, que nesse dia foi uma comoção no bairro, né? Porque quando começaram a cortar o pé de manga, dizem, né, que o pé de manga começou a chorar. E era muita água saindo de dentro da árvore. Muita água mesmo. E disse, ali a árvore chorou. E uma irmã foi trabalhar ali naquela casa, onde tinha aquele pé de manga. E a família odiava crente. E ela trabalhava o dia todinho, cantando, louvando a Deus, animada. E a dona da casa começou a botar veneno no suco dela. E depois de dias, ela tomando o suco envenenado, sem saber. E a mulher, a dona da casa, doidinha, sem entender. Ela tomava e não sentia nada. Tu tá bem? Tô sentindo alguma coisa? Não, tô sentindo nada.
Por quê? Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Estava inocente, irmão. O Evangelho, olha, imuniza, guarda a gente, porque nenhum mal chegará à tua tenda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Glória. No final das contas, a mulher confessou a ela que odiava a crente, mas que agora queria ser crente, porque botou veneno para ela morrer e ela não morreu. Então nem te preocupa com o que estão fazendo contra tu. É debalde. É debalde. Porque o teu guarda não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. E quando? Desde agora e para sempre. Não é só na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Não é só em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É desde agora e para sempre. Glória ao nome de Jesus. Glória ao teu nome. Sabe por quê, irmãos? Continuando. Verso 18. Sobre os enfermos porão as mãos e estes serão curados. O Evangelho traz cura. Concluindo, depois de ter orientado, toda a orientação de Jesus, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos, quem é discípulo aqui de Jesus? Saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com quê? Com sinais. Evangelho tem sinais. Tem igreja que diz: Jesus não cura mais não. Jesus não cura mais não. Batismo com o Espírito Santo não existe mais não. Cura divina não existe mais não. O Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele faz, está fazendo e vai fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho é a manifestação física da pessoa de Deus aos homens através do nascimento de Jesus. O Evangelho é a manifestação de Deus, que é Espírito. É a manifestação física da pessoa de Deus aos homens através do nascimento de Jesus, como a gente leu em Mateus 1:23. Para a gente finalizar, Hebreus, capítulo 7 de Hebreus. Versículo 7. Hebreus 7:7. Evidentemente, não pode haver nenhuma dúvida de que o inferior é abençoado por quem? Pelo superior. Pelo superior, minha gente. A gente está onde? Abaixo, a gente está dentro da arca. Quem está? Jesus. O propiciatório. Quem está acima do propiciatório? Deus, sentado entre os querubins, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Oh, glória! Glória! Escuta, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Capítulo 2, verso 4 de 1 Timóteo, ao verso 5. Porque só há um mediador entre Deus, Cristo Jesus, porque o menor é abençoado pelo maior. 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. É tremendo, né? Vê aí. 8:9 de 2 Coríntios diz assim: pois
Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre. Por quem? Por amor de nós. Por amor de nós. Ele se tornou pobre. Pobre, ficou pobre, nasceu em Belém, foi morar no pior bairro. Ele se fez pobre por quê? Para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Irmão, a casa que tu mora hoje é um palácio em relação a que Jesus morava. Onde tu mora, que mesmo que a rua não seja calçada, mas a tua rua onde tu anda é melhor do que a rua lá da época de Jesus. Porque ele se fez pobre para que tu se tornasse, para que tu fosse enriquecido. Jesus, eu vou comer hoje só um cuscuzinho com ovo. Aí Jesus ficou lá olhando para o céu e disse assim: menino, na minha época nem cuscuz tinha. Nem cuscuz tinha. E para ralar o milho, era 2 pedras enormes, uma em cima da outra. Aí botava por um buraquinho que ficava em cima. Aí botava o grão e o outro tinha que empurrar a roda. E era peso, irmão. Lembra de Sansão? Quando furaram os olhos dele, que botaram ele no moinho, ele ficava girando aquelas pedras enormes para moer os grãos. Hoje a gente compra o cuscuz prontinho, só vai botar O sal. salzinho, com 10 minutos tá pronto. Eu vou comer cuscuz. Jesus, nem isso eu tinha, menino. Senhor, eu quero te seguir. Olha, tu tem certeza que tu quer me seguir? Porque, olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covris, mas eu não tenho nem onde botar minha cabeça. Tu quer mesmo? A gente vê hoje os crentes tudo mimadinho, tudo cheio de não sei para quê. Pelo amor de Deus, irmãos, coma a palavra, guarde a palavra, deixe a palavra gerar o poder do Evangelho na tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar, Filipenses. Todos vocês já conhecem esse texto, mas é espetacular. Quanto mais eu leio, mais dá vontade de ler ele de novo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo plenamente Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas o que foi que ele fez? Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte e morte de cruz. Esvaziou. Saiu do céu de glória. Saiu do seu trono de glória. Para que eu e você está orando muito alto, vem pecador menino. Então, o que é que acontece, irmãos? Ele saiu de um lugar perfeito. Escuta bem. De um lugar perfeito. De um lugar que não tem dor, para um lugar que tem dor. De um lugar que não tem fome, para outro que tem fome. De um lugar que não tinha doença, para um lugar que tinha doença. De um lugar que não tinha perturbação, para outro lugar que tinha perturbação. Tudo que era bom ele deixou para ficar com tudo que era ruim. Para que eu e você fosse enriquecido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós saiamos daqui deste dia como o último dia em que nós estamos concluindo esta campanha. Que nós possamos trazer a presença dEle diária,
constantemente. Que aonde a gente passar, as pessoas possam ver o trono dele sobre nós. Que ele reine, que ele domine pelos séculos dos séculos. Não só hoje, mas por toda a eternidade, as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém.